Deus, graça e paz, igreja, boa noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor, amém? Que bom é poder estarmos adorando aquele que é digno de toda honra e digno de toda glória, amém? Fecha os teus olhos. Que privilégio é poder estarmos na casa do Senhor nessa noite. Que privilégio é poder contemplar a beleza da santidade do Senhor, ainda quando nós temos a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Coloca a tua vida para o Senhor nessa noite. Como foi a tua semana? Como você procedeu essa semana? Quais foram os desafios? Quais foram as lutas? Quais foram as vitórias? Quais foram os momentos que você poderia ter vencido, mas fracassou porque a tua fé não foi tão tamanha que foi suficiente para vencer esse desafio? Ou talvez você tem vitórias para contar e você tem a oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou e eu estou contente por isso. Mas Senhor, eu preciso de uma vitória. Senhor, eu preciso estar mais próximo do Senhor. Senhor, eu preciso ter uma vida onde possa, Senhor, manifestar o meu relacionamento com o Senhor. Fala com o Senhor por um momento em nome de Jesus. Diga para Ele tudo que tem deixado o teu coração alegre, inquieto, seja como for. Fala com o Senhor nessa noite. É noite de celebração, é noite de festa, é noite onde nós temos a oportunidade de nos achegarmos mais um pouco próximo do Senhor. Como está a tua vida? Se o Senhor Jesus estivesse na tua frente agora, o que Ele diria daquilo que você fez, daquilo que você tem feito, como Ele tem agido, como nós temos agido, como nós temos procedido com o nosso falar, com o nosso fazer? Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. E aquilo que o Senhor vem trazendo à tua memória, fala com Ele, peça perdão se for necessário. Nós pecamos todo o tempo, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esta é uma noite de conserto, esta é uma noite de nós reatarmos a nossa aliança com o Senhor, de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, mas não da boca para fora, uma aliança que envolva derramamento, um derramamento da alma, um derramamento, uma entrega total, algo que seja diferente daquilo que nós fazemos todos os dias, algo que não seja mecânico, algo que seja do fundo do nosso coração. A Bíblia diz que um coração contrito o Senhor não vai rejeitar e não rejeita. Fala com o Senhor. Pode abrir a tua boca, pode falar, fica à vontade. Você está na casa do teu pai. É com seu pai que você está falando. Você não está falando com seu vizinho, você não está falando com o teu irmão, você não está falando com o seu parente. É com o seu pai que você está falando. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo sonda. É Ele que quer ouvir a tua voz nessa noite. Senhor, toma a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa noite. Manifesta o teu poder, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos ser conhecidos como uma igreja segundo o teu coração. Revela aquilo que nós precisamos consertar diante da tua presença, aquilo que nós precisamos acertar para que o nosso relacionamento, para que as nossas atitudes reflitam o resultado do nosso relacionamento com o Senhor. Que nós não sejamos pessoas hipócritas que falam da boca para fora e que não vivem aquilo que falam. Que cada um de nós possa verdadeiramente derramar a sua vida na presença do Senhor e possa ouvir do Senhor dizer: você está perdoado porque você pediu perdão de coração. Fala com Ele, fala com o Senhor, abre a tua boca, fala com Ele, deixa Ele ouvir a tua voz nessa noite. Coloca tudo aquilo que tem incomodado o teu coração para o Senhor, tudo aquilo que tem deixado o teu coração inquieto. Talvez seja no relacionamento em casa, talvez você tenha um grande desafio em casa e você não tem conseguido vencer. Fala com Ele.
Talvez isso tenha sido um dos motivos que você não consiga se entregar totalmente para o Senhor. Fala com o Senhor, nessa noite é a oportunidade. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ele está aqui e quer ouvir a tua voz nessa noite. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, nessa noite. Deus, que essa noite, Deus, seja um tempo, Deus, de nós podermos nos achegar mais aos pés da cruz do Senhor, aos pés daquele que é digno de toda honra e digno de toda glória. Um tempo onde nós possamos nos rendermos ao Senhor, um tempo onde nós possamos dizer para o Senhor: eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor, eu não quero viver de momentos de intimidade, eu quero ter um tempo de relacionamento com o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero depender do Senhor para tudo na minha vida, e quero poder refletir o meu relacionamento perante as pessoas. Glorifica o teu nome nessa noite. Glorifica o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. E a igreja disse: glória a Deus. Irmãos, João capítulo 17, versículo 15 até o 21 diz assim: Jesus, ele está fazendo a oração sacerdotal dele. E ele fala assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Ele está falando para os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, que palavra tremenda. É interessante que Jesus, quando ele está fazendo essa oração, ele se santifica a si mesmo pelos seus discípulos. Todos estão acompanhando? Sim ou não? Ele precisava se santificar, se ele é santo, se ele é o próprio Deus. E ele se santifica por aqueles que vierem a crer no Senhor. Quem são eles? Quem são eles? Nós, eu e você. Jesus, quando ele se santificou por aqueles que estavam perto dele, que eram os discípulos dele, ele se santificou também por aqueles que fossem vir a crer nele. Então, se eu e você nós cremos no Senhor Jesus, saiba que o Senhor Jesus se santificou por mim e por você. Que tremendo. Isso mostra o quê? Que eu e você, e ele fala assim: como o Senhor, como tu me enviaste, eu envio eles também. Então, se Jesus se santificou por mim, se Jesus envia, assim como ele foi enviado pelo Pai, ele também envia a nós. Cabe a nós nos santificarmos pelas outras pessoas, amém? Além de eu ter que me santificar por mim mesmo, eu preciso me santificar por aqueles que me cercam, por aquelas pessoas que Deus coloca no meu coração, para que eu possa interceder. Os sacerdotes do Velho Testamento, eles precisavam se santificar por eles, porque eles cometiam pecado, e pelas pessoas. O Senhor Jesus, ele se santificou, mesmo assim ele se santifica por ele mesmo e por aqueles que ainda viriam a crer no Senhor Jesus. Meu irmão, que tremendo isso. Que tremendo saber que Jesus, antes de ir para o Getsemane, antes de subir no Gólgota, antes de ser crucificado, ele lembrou de se santificar por mim e por você. Que tremendo é isso. Sabe, muitas vezes nós ficamos com tantas ladainhas, né? Nós queremos fazer tantas coisas, somos tão cheios de nós, e quando Jesus, que é o próprio Deus, ele se santificou por mim e por você, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, amém? Então, se eu e você cremos no Senhor Jesus, nós podemos ter a certeza de que ele se santificou por mim e por você, ainda por aqueles que vão crer no Senhor Jesus, aqueles que eu e você vamos falar do nome de Jesus, e eles vão crer através do meu levar da palavra e do seu levar da palavra. Eles vão crer, e por eles que Jesus se santificou.
Então, dentro dessa concepção, eu gostaria de pedir mais um momento que você falasse com Deus no seguinte sentido: Senhor, se o Senhor se santificou por mim, faça com que eu possa me santificar por mim mesmo e pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que me cercam, pelos meus inimigos, porque Jesus falou que nós devemos amar os inimigos, orar pelos inimigos. Tenha um tempo onde você possa dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor se santificou por mim, e além de se santificar, morreu por mim na cruz do Calvário, se santificou para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Que tremendo é isso. Feche os teus olhos mais uma vez. Comece a expressar palavras de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez pela tua vida, por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Comece a dizer: Senhor, obrigado porque eu nem acreditava, nem era nascido, e o Senhor já se santificou por mim. O Senhor sabia que nesse dia eu estaria aqui. O Senhor sabia quando eu estaria aqui. O Senhor sabia o dia que eu aceitei Jesus. O Senhor sabia o dia que eu me rendi aos teus pés. E é por isso que eu quero agradecer o Senhor. Nesse tempo de aliança renovada, tenta imaginar o sacrifício do Senhor Jesus. Ele sabia a topeira que cada um de nós é. Ele sabia como a gente é difícil de lidar. E é por essas pessoas, é por mim e por você que Ele se santificou. E após ter se santificado, Ele morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Fala com Ele nessa noite. Comece a agradecer a Ele. Se Ele se santificou por você, Ele quer ter uma vida de relacionamento com você, para que Ele possa dizer assim que, assim como Ele é um com o Pai, nós possamos ser um com Ele. E é isso que Ele deseja nessa noite, amém? Que nós possamos ser um com o Pai, um com o Senhor Jesus, amém? Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus, revela a Tua glória nessa noite. Revela a Tua glória, Senhor, nessa noite, Pai. O Senhor se santificou por mim, o Senhor se santificou por cada uma das pessoas que aqui se encontram. E eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse ato do Senhor possa gerar no nosso coração um constrangimento total, onde nós não venhamos a querer achar desculpas para poder não te servir, para poder não te adorar, para poder não louvar o teu nome. Que todas as nossas desculpas elas caiam por terra na medida em que nós lembramos que o Senhor se santificou pela minha vida, que o Senhor se santificou pela vida de cada uma das pessoas que aqui se encontram, e se santificou por aquelas que virão em nome de Jesus. Lembra dessa atitude do Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele se santificou para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Deus, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor se santificou pela minha vida e pela vida de cada um de nós. E é por isso que nós te damos graças pela tua ação ainda na oração sacerdotal, e pela tua ação na cruz do Calvário, pela minha vida e pela vida de cada uma das pessoas que aqui se encontram. Manifesta o teu poder nessa noite, e que possa haver em nós um coração de gratidão, e que o nosso louvor possa ser um louvor que agrade o teu coração, que é o mínimo que nós podemos fazer, é louvar, é engrandecer o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, certo de que você é livre no Senhor. Vamos cantar com muita alegria, com muito júbilo em nome de Jesus, amém? Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se todos os povos, e o grande rei surgiu. Os velhos reconhecem, sua destra reinará. Ele é o Judá. Agradecer.
Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa Vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, uma dor em tempo de guerra. ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Mais uma vez. Ó, esperança de Israel. Continua. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, E as muralhas ruirão. vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Sus montes de que o Senhor vai guiar, segue, os muros para mim. pois Jericó chegou ao fim. Mais uma vez. Suba os montes. Segue os Jericó chegou ao fim. Glória a Deus. Jericó chegou ao fim por causa do louvor e da adoração. Amém? Diga assim: Iê, 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 mais uma vez.
Deus, glória a Deus. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos. É uma parábola bastante conhecida e eu quero utilizá-la para fazer uma rápida reflexão. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler a partir do versículo 14. Evangelho de Lucas 15, verso 14, diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Nós lemos a tua palavra, Deus. Ela só vai ter sentido se o teu Espírito Santo ministrar nos corações, através da minha vida. E se o Senhor encontrar corações abertos, sensíveis, para compreender, para aceitar, para viver o poder da palavra no coração. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar o teu Espírito em nós, que haja ministração da graça da tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Nós estivemos no concílio e a gente ouve tanta coisa boa. Concílio é um lugar de prestar contas, de avaliar, de relatórios. Essa parte realmente ela é dolorosa. Se passar ali 8, 10, 12 horas ouvindo o relatório e discutindo o relatório, realmente é muito difícil. Mas nos intervalos nós tínhamos ministrações preciosíssimas, momento de adoração, de louvor, que parecia que a gente estava no céu. Gente, é bom demais. Não dá para dizer para você o que isso representa. Se você já experimentou estar no céu algum dia, então você vai entender que eu estou falando. Talvez você esteja falando: nossa, que pastor doido, falando se eu esteve no céu. Pois é. Quando nós estamos, a Bíblia diz que Deus procura adorador que o adore em espírito e em verdade. Quando nós conseguimos esquecer as coisas que estão ao nosso redor, quando nós deixamos com que a nossa natureza humana fique de lado e nós nos entregamos ao momento de louvor e adoração a Deus, a gente vai para o céu. A gente sente a presença de Deus e a gente vive uma adoração verdadeira. Pois é, nós vivemos esse tempo e logicamente que tudo aquilo que nós ouvimos
aprendemos, a gente até gostaria de compartilhar, e quem sabe no decurso do tempo a gente vai compartilhar. E esta palavra foi inspirada por o nosso bispo da segunda região, o bispo Virgílio, que trouxe uma palavra, eu achei tão interessante. E eu, logicamente, que eu não copiei nada dele, mas é a impressão que ele deixou, que eu trago para compartilhar com vocês. E o meu desejo é que o Espírito Santo também esteja ministrando no coração de vocês, como também ministrou no meu coração. Nós estamos no segundo domingo do Advento. E esse é um tempo de espera, é um tempo de preparação. E veja, nós não vivemos o mesmo contexto do século I. A realidade deles, de quem aguardava a chegada do Messias, o Filho de Deus, que viria em carne, não é a mesma realidade deles, apesar das incertezas que nós estamos vivendo, temos vivido. São tempos de muitas incertezas, mas nós vivemos na dependência de uma mesma graça. Se nós não vivemos o mesmo tempo deles, aquela mesma graça manifestada naquelas pessoas no início da igreja é a mesma graça dispensada a nós hoje, a mim e a você. Nós vivemos nessa dependência da graça, na mesma dependência de uma promessa, a mesma promessa, o mesmo, aquele que fez a promessa é o mesmo e está disponível a mim e a você. E veja, também estamos debaixo de uma mesma esperança. Os tempos são confusos, mas a esperança de Deus não confunde. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa esperança. E o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, é muito clara. Essa esperança, ela não nos livra de viver a realidade da vida como gente, mas essa esperança nos dá condições de viver nesse tempo conturbado, com a certeza de um Deus que está no controle, que tem as rédeas nas mãos. Nós somos dependentes de Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos fazer algo se for por meio de Jesus. Nós não esperamos um Cristo para vir em carne. Jesus não vai voltar novamente com coroa de espinho, mas Ele vai voltar para cumprir a sua promessa, a sua palavra. Ele diz: eu vou para junto do Pai, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E Ele vai vir como Cristo vencedor, glorificado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como aquele que é Rei sobre todas as nações, governa todas as coisas e tem o controle, venceu o inferno, a morte, e Ele está à destra do Pai como Cristo glorificado. Ele há de vir para buscar a igreja. E sempre que eu falo que Jesus vai vir para buscar a igreja, eu fico pensando, nós de certa forma falamos com frequência da salvação, de que Jesus vai buscar a igreja, vai vir buscar a igreja. E eu quero associar essa ideia da salvação, da busca, de falar, com a ideia do preparo. Se advento é um preparo para receber o Cristo, e Ele veio num tempo de incertezas, mas para cumprir uma promessa. Esse mesmo Jesus diz que voltará. Cabe a nós pensarmos nesse tempo de advento
qual é o preparo nosso para receber o Messias de Deus? Não mais um Cristo menino que nasce na manjedoura, não mais um Cristo morto numa cruz, ensanguentado com coroa de espinho, mas como aquele que marcha valorosamente como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, esse Jesus que há de vir, que não há de pôr os pés no chão, mas virá nas nuvens, rodeado de anjos, com a glória de Deus sobre ele, e a igreja há de encontrar com ele nas nuvens. A pergunta é: se o Senhor vier hoje, se nós ouvirmos o soar da trombeta hoje, será que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor nos ares? Será que nós vamos poder dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor? Ou será que nós vamos pôr cara no chão e falar: Deus, será que ainda não dá tempo? Eu tive uma vida toda na igreja, mas eu não tomei posição. Mas se der tempo, em fração de segundo, Deus, eu estou disposto a pôr cara no chão e falar: tenha misericórdia de mim. Você já parou para pensar que seriedade, ou que sério é esta palavra? Falamos muito de advento, o Senhor vai vir, tem que preparar. A pergunta é: mesmo que Jesus não venha na glória, mas se Ele vier buscar especificamente você, você está preparado? Pensa no prejuízo de você se deparar com a glória de Deus e você falar para o Senhor: Senhor, eu nasci, cresci, casei, criei meus filhos, morri, fui velado na igreja. Aí eu chego aqui, o Senhor fala para mim: não te conheço. Você já imaginou que prejuízo isto? Você não vai poder dizer: ah, mas eu não sabia, eu não tinha dinheiro para comprar. Porque Deus agradou dar a salvação para mim e para você. É uma obra da graça. Tudo que eu preciso fazer é aceitar a obra da graça e permitir que esta graça que levantou, esse poder que levantou Jesus dentre os mortos, nos levante em poder, nos capacitando para reinar com Ele na glória. Porque esse corpo, essa vida que eu vivo, não dá para viver na glória. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo novo, porque essa carcaça não dá para reinar na glória. A Bíblia diz: tu és pó, e ao pó tornarás. Mas Paulo diz que nós seremos levantados e receberemos um corpo novo para que a gente possa reinar com Cristo na glória. A pergunta é: nós estamos vivendo o tempo do advento de novo. Qual a diferença do advento desse ano com do ano passado? Qual a expectativa que você teve no advento passado? Será que é a mesma expectativa deste ano? Há uma expectativa enorme pela chegada do Natal. E de Natal, passeio, roupa, comida, entendeu? Ajuntamento de pessoas. Tudo isso é bom, viu, gente? Não tem nada errado nisso, não. Faça mesmo isso. Que coisa boa. Não tem nada errado nisso. Mas a pergunta é: o que é diferente do Natal passado com desse? Nós estamos aí já às portas de um novo ano. Você já parou para pensar nas promessas que você fez no início desse ano? Ai, Deus, esse ano, Deus. Isso para não falar aqueles que fazem até uma fezinha. Falam: não, esse ano. Não confia na fé suficiente. Cruza os dedos para ver se dá mais força para... Esse ano eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu quero ser assado. A pergunta é: você já preparou as suas desculpas para o próximo ano? Para viver de novo aquela mesma realidade? Nós estamos falando de advento de novo. A gente vai falar de Natal de novo. A gente vai falar de ano novo de novo. E a gente corre o risco de entrar para um ano novo com uma vida velha.
sem permitir que ela seja transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. E a gente corre um risco de viver mais um ano igual ao ano que estamos passando. A pergunta é: como é que você viveu esse ano? O que você experimentou de Deus? Sabe, Deus é uma fonte inesgotável, disponível para mim e para você. Eu pergunto: o quanto você usufruiu? Nós estamos falando de advento de novo. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a tua casa. Deus quer revelar coisas para você. Deus quer trazer salvação, cura. Deus quer trazer libertação para você. Ele quer que o seu advento, o seu Natal, a sua entrada para o ano novo seja diferente do ano passado. Há um rio a correr, há uma fonte a jorrar, disponível a mim e a você. Eu e você não teremos desculpa no dia do juízo, falar: Senhor, mas eu não sabia que essa fonte podia beber. Você já pensou que prejuízo? Você dando desculpas para Deus como você costuma dar para você? Pergunta, irmã, por isso a irmã fala: eu tenho meu dedo e minha costela, não? E o Senhor certamente vai olhar e falar: coitada. Ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Nós precisamos esperar, sim. Mas nós precisamos nos preparar. A Bíblia diz: se você souber que o ladrão viria na tua casa à meia-noite, o que você faria? Se for lá no sul de Minas, você já ia responder o seguinte: já deixava a espingarda carregada. Ele não virá por causa do caos. Tem muita gente, se você pegar aí a meio de comunicação, gente, as pessoas querem porque querem que as suas palavras sejam verdadeiras. São profetas do caos. Dá medo, dá pavor. Se você levar a sério tudo que você vê hoje aí nas redes sociais, você entra em pânico. Mas eu quero deixar claro: para Jesus vir, não precisa do caos. Ele pode vir. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, vos sobrevirá repentina destruição. Os profetas do caos ficam tentando arrumar, dizendo: olha, você não sabe, Jesus está para voltar porque vai acontecer isso. Amados, Jesus não precisa do caos para ele voltar. Ele vai voltar para cumprir uma promessa. E há um dia marcado que a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe o dia que ele vai vir. Somente o Pai, exclusividade do Pai. E se essa vontade do Pai for hoje, tendo caos ou não, vai acontecer, porque não depende de circunstâncias para ele vir. É preciso preparar. Tempo de advento é tempo de preparo. E veja, ele não virá por causa do caos, ele virá para cumprir sua promessa. Mas nessa noite nós nos reunimos também para celebrar a ceia. Falei do advento, quero falar da ceia. Que momento espetacular é o momento da ceia. E eu quero acreditar que você veio preparado para um encontro com Deus. Sabe por quê? Se você não veio preparado para um encontro com Deus, é mais uma vez também que você vai comer do pão, vai tomar do cálice e vai embora do mesmo jeito que você entrou. Eu gostaria que você nesta noite pudesse se perguntar: Deus, o
que esse gesto de poder pode mudar na minha vida hoje? Eu creio que você veio preparado para o encontro com Deus, preparado para renovar a aliança com o Senhor, porque esse é um momento para apossar do poder da graça. O texto que eu li, ele é mais um pretexto para eu poder compartilhar com vocês. Rapidamente eu quero olhar para ele e pensar o seguinte: todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, a gente já ouviu ela de todos os jeitos. Já preguei sobre o pai, sobre a mãe, já preguei sobre o filho mais velho, mais novo, já preguei tudo. Ao longo do meu ministério, se eu me perguntar quantas vezes eu já falei da parábola do filho pródigo, eu acho que eu não teria ideia, mas são muitas vezes. Mas todas as vezes que eu proponho falar da parábola do filho pródigo, tem algo que Deus ensina, algo novo que Deus revela. E veja, o filho mais novo da parábola estava vivendo descontente, cansado com a rotina da casa do pai. Preste atenção onde eu quero chegar com isso. Estamos falando de preparo, estamos falando de oportunidade. Fala de uma casa, fala de um lugar, de uma família. Eu quero então usar hoje aqui, falando também de uma igreja. Eu quero falar da casa do pai. E veja, o filho mais novo estava inquieto, descontente, cansado com a rotina da casa do pai. E mesmo estando na casa do pai, ele vivia insatisfeito, murmurando. Amados, quantos têm vivido na casa do pai insatisfeito, com um vazio enorme na alma, com tristeza, com dor, com desesperança, cheio de mágoa, de ressentimento? Pensa que prejuízo isso. Descontente, e muitos estão como o filho mais novo, querendo catar da grana do pai para poder viver a vida a seu modo. Talvez nós pudéssemos melhorar isso. Quando eu falo de catar a grana, eu estou só para ajudar a gente a pensar. Mas veja quantos que Deus tem recebido de Deus a oportunidade de um trabalho para a sua manutenção, tem recebido saúde, tem dons, talentos. Sabe o que ele faz? Não, eu não quero ir mais na igreja não, porque ele tem 1000 razões para viver a vida a seu modo. Vai gastar, pega do pai esses recursos e vai viver a vida a seu modo. Vamos pensar se isso está certo, né? O prejuízo para quem deixa a casa do pai é muito grande. Eu saí muito cedo de casa, não foi por rebeldia não, eu saí para estudar. A casa do pai é uma identidade, é uma referência. A nossa casa é um lugar. O mundo pode estar ruim, mas na casa do pai, voltar para a casa do pai é um alento para a alma. E eu me lembro das vezes que eu, então, nos intervalos, um feriado, alguma coisa, eu saía e ia para a casa do meu pai. Então quando eu chegava lá, é a casa do pai. Era bom demais aquele tempo. E a minha mãe ainda queria fazer aquelas comidas. Sabe aquela história de falar assim: o que você quer comer? E a gente aproveitava, abusava, né? Até hoje ela faz isso, por incrível que pareça. Eu vou lá e fazer: o que você quer comer? Entendeu? O único problema hoje é que eu como pouco. Naquela época eu conseguia descontar bem, mas hoje eu como pouco. Mas a minha mãe até hoje tem um hábito de chegar lá e fazer: o que você quer comer? Se eu levar uma lista, pode crer, você não vai voltar, não é? Sem comer. E isso, se ela não deixar a marmita já tudo arrumado, assim: olha, leva, porque você pode continuar comendo lá. Mas como é legal você voltar para a casa do pai. Que privilégio
que é voltar para a casa do Pai. Eu sei o que é viver fora da casa do Pai. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de viver em república. Tem que viver a sua vida a seu modo. O mundo é cão. Eu sempre dizia isso para os meus filhos. Não tem misericórdia de você. Você vai viver sozinho, fora com as pessoas. Ninguém tem misericórdia. A Bíblia está falando de um camarada que resolveu viver a vida longe da casa do Pai. Foi viver com os outros. E diz que chegou lá e tinha vontade de comer a comida que o porco comia. Ninguém lhe dava nada. Esse é o mundo. Você quer viver fora da casa do Pai? Pode viver, mas esse é o mundo. Vai gastar a tua saúde, vai roubar a tua alegria, vai tirar a tua paz, vai colocar incerteza no teu coração e vai fazer você viver um vazio, de forma que vai te fazer pensar nesse mundo aqui. Será que vale a pena viver? Quanta gente está suicidando, tirando a própria vida, porque resolveu sair da casa do Pai, foi viver a seu modo e não encontrou uma razão para viver, mas não teve humildade de reconhecer o erro e voltar para o Pai, e preferiu dar fim na sua própria vida. Tem muita gente fora da casa do Pai. Eu quero pensar com você, me aguente, porque eu vou caminhar mais um pouco. Os que estão fora da casa do Pai desperdiça seus recursos facilmente. Dê uma olhadinha no versos 14 a 16. Eu vou ler de novo. 14 a 16. Veja o primeiro versículo, 14. Depois de ter consumido tudo, ou seja, enquanto você tem recurso, você tem amigo, pessoas que te dê a mão. Aliás, você tem recurso. Não é assim, irmão Cláudio? Tem recurso, tem amigo. Acabou o recurso. Olha verso 14 de novo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali, ele, por causa da fome, ele desejava fartar-se das alfarrobas, da comida dos porcos. Mas ninguém dava nada, nem comida de porco dava para ele. Eu quero que você pense comigo. Fora da casa do Pai, a fome, a dor, a tristeza, vazio da alma, solidão, desespero. Na casa do filho pródigo havia fartura, mas ele decidiu viver a vida a seu modo. Quando a gente quer viver uma vida independente de Deus, a gente começa a perecer a ponto de querer comer até a comida do porco. No caso do filho pródigo, ele teve a sensibilidade de reconhecer o seu erro. Ele reconheceu o seu pecado, a sua miséria. Veja o verso 17, a primeira parte A. 17 diz assim: então caindo em si. Sabe aquela história, Cláudio? Você sabe que está errado, e você está sendo teimoso. Você tem a chance de mudar, tem a oportunidade de mudar, mas você abre mão daquilo para viver a seu modo, e você toma na cabeça, sofre. Mas você tem a sensibilidade. Puxa, eu pisei na bola. Que coisa boa saber que nós temos chances de voltar para a casa do Pai. Oh, glórias. Não há pecado ou culpa que não possa perdoar. Não há nada que a gente possa fazer que seja maior do que a graça, do que a obra da cruz. Não tem nada. Se você não quer voltar porque acha que pecou muito, errou muito, falhou muito, saiba que não há nada que você possa fazer ou ter feito seja maior do que a graça, a misericórdia, o poder da cruz, o sangue do madeiro. Não há nada mais poderoso. Aquele camarada, diz o texto, que ele caindo em si. Isso é maravilhoso. Ele tomou uma segunda atitude. Veja a continuidade do verso 17. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
tem fartura na casa do Pai. E eu morrendo de fome, gente. Para que isso? Sabe, isso é uma coisa séria. Vamos pensar, quantas pessoas estão morrendo de fome, padecendo, morrendo de sede, na beirada da fonte. Vem na igreja, volta, vem na igreja, volta. Passa anos, pós ano, continua mendigo da misericórdia, da graça. Continua buscando algo para satisfazer a alma, para satisfazer o vazio da alma. Caindo em si, reconheceu o erro e disse: puxa, na casa do meu pai tem fartura. E ele disse: quer saber uma coisa? Eu vou voltar. E é interessante, eu vou já terminar. Eu sei que vocês já cansaram, eu vou terminar. Ele decora um versinho para dizer para o pai. Ele falou assim: eu vou chegar lá, vou falar: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um jornaleiro, um empregado qualquer. Porque é melhor ser um empregado qualquer aqui na tua casa do que viver a miséria de vida fora da tua casa. E diz o texto que quando ele estava voltando, para surpresa dele, o pai já estava esperando ele. E não esperou ele chegar, correu ao encontro dele, o abraçou. E ele tentou falar, ele disse isso para o pai: pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como qualquer um dos teus jornaleiros. O pai nem deu bola, falou assim: traga a melhor roupa, põe a sandália no pé, põe anel no dedo, mata o animal cevado, vamos fazer festa, porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, Deus não está muito preocupado com as nossas desculpas. Ele quer saber se o nosso coração está rendido aos pés dele. Porque a palavra de Deus diz que coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. A fraqueza de Deus é a sua misericórdia. Se você tiver coragem de se render sinceramente em perdão, creia que Deus vai te assistir através do Espírito Santo. A obra da cruz vai te alcançar, a obra da ressurreição vai te alcançar. Eu quero concluir essa palavra pensando: aquele rapaz disse: eu vou voltar. Se ele não gostava da casa do pai, por que será que ele queria voltar? É porque ele sabia que na casa do pai era lugar de misericórdia. Lá há fartura, há provisão. Sabe, você poderá voltar para a casa do pai ainda hoje. Essa parábola revela o caráter amoroso de Deus. Se você continua comendo comida de porco, se você continua administrando chiqueiro, saiba que Deus está esperando você para ser alguém que não um mero funcionário, mas ser alguém que ajude a administrar a sua casa. O anel dá esse direito de voltar a ser filho, ser honrado como filho. Assim como ele acolheu o filho rebelde da parábola, ele recebe o homem pecador que volta para ele. Não importa o seu estado, creia nisso, volte para ele hoje. Não se iluda, o fato de estar na igreja não quer dizer que você está na casa do Pai. Pode ser que você está dentro desse lugar chamado igreja, mas está vivendo uma vida de cuidador de porco, está vivendo uma miséria de vida, padecendo fome, dor, a alma vazia, cheia de angústia, sem esperança, sem certeza da salvação. Tem muita gente insatisfeita na casa do Pai. Tem muita gente fora da casa do Pai gastando a vida sem encontrar uma razão para o seu viver. Vive de autoafirmação. Eu conheço tanta gente que se autoafirma: não vou na igreja, não gosto de igreja, não quero compromisso com a igreja. Não, pois é, mas se tivesse jeito de sondar o vazio da alma, como o pai da parábola,
Esse Pai continua, Ele espera por mim e por você. E Ele deseja ver a gente tomar atitude de voltar para Ele. Ele sabe do nosso coração. Deus sabe que fora da sua casa não há vida. A ceia é para lembrar desse amor de um Deus que anseia por nós, que quer relacionar conosco, quer saciar a nossa fome, nossa sede, quer nos dar esperança e fazer de nós vidas úteis. O advento é a oportunidade de colocar a nossa casa em ordem. E que nesta noite possa acontecer um encontro perfeito, transformador, que seja o encontro de um coração quebrantado, que seja o encontro de um coração encharcado do pecado, com um coração inflamado de amor, de graça e de misericórdia. E que a ceia seja uma oportunidade de fazer aliança, de renovar a aliança. Você gostaria de voltar para o Pai ou para a casa do Pai nesta noite? Eu quero que você não tenha medo. Não precisa ter medo de voltar para a casa do Pai, porque Ele não está esperando com uma vara na mão, mas Ele está esperando de braços abertos. E Ele sabe que fora da casa dele há dor, a tristeza, a angústia, a morte, há vazio na alma. Você gostaria de voltar para a casa do Pai? Feche os seus olhos. Como é que está a tua vida? Você está vivendo na presença de Deus, usufruindo do melhor de Deus, da graça de Deus? Ou você tem vivido uma vida de porqueiro, cuidador de porco? Tem desejado comer a comida do porco? Infeliz, triste, porque você não tem a atitude daquele filho pródigo, que reconheceu a sua miséria, o seu estado, e diz: puxa vida, na casa do meu pai tem tanta coisa, e eu aqui. Eu não sei como está a tua vida, mas você tem uma maravilhosa oportunidade de voltar para a casa do Pai hoje. Pode ficar sossegado, que Ele não vai estar te esperando ali com rancor. Ele não está te esperando ali com mágoa, com ressentimento, esperando: você vai ver, quando Ele voltar, Ele vai pagar, eu vou acertar com Ele gastou o dinheiro inutilmente, Ele que volte para ver. Não. O profeta Isaías, no capítulo 30, diz que o Senhor espera para compadecer de nós e se detém para usar de compaixão para conosco. Sabe, esse Pai está esperando você de braços abertos, e você não pode perder a oportunidade de ir até a casa do Pai e falar: Pai, eu reconheço o meu erro, mas eu estou voltando. Você vai ficar surpreendido com a atitude do Pai, com a quantidade de amor que Ele vai te dar. Alguns instantes eu quero que você ore, por favor. Amém. Eu quero convidar vocês para se colocarem em pé. Nós vamos orar consagrando os elementos da ceia. Eu quero que primeiro você consagra. Diga para Deus, depois dessa palavra que você ouviu, se o Espírito Santo falou no teu coração, como é que você vai fazer
neste momento de ceia. Como é que vai ser o seu momento de ceia depois desta palavra? Você acredita que vai ser como todos os meses que você toma? Você acredita que o Espírito trouxe algo novo para você? E se trouxe, eu quero que você consagre agora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que este momento seja um marco, um divisor de águas, uma oportunidade nova. Em nome de Jesus, ore consagrando a sua vida, consagrando a sua vida, consagrando a sua casa. Diga para Deus que você quer ser uma referência. Deus, nós consagramos os elementos do pão e do cálice. Queremos que o Senhor tire toda a impureza dele. A gente sabe, Deus, que o fato de consagrarmos não muda a substância desses elementos, mas nós cremos pelo poder da ressurreição que aqueles que partilharem dele com temor, com fé, poderão experimentar a transformação, poderão ser levantados em poder. Por isso, Deus, ouça a oração de cada um e permita que esse tempo seja um tempo no qual o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Por isso, Senhor, nós consagramos. Não fazemos isso, Deus, como entretenimento na vida da igreja, mas em cumprimento à tua palavra. Por isso, nós colocamos diante do teu altar que seja um tempo de consagração, de aliança e de renovação, em nome de Jesus. Amém. Amados, o símbolo do pão é só para causar inveja de vocês nesse horário de querer um pãozinho desse, né? Mas é para lembrar a obra da cruz. O seu corpo foi partido para lembrar e diz: fazer isto todas as vezes em memória de mim. E nós estamos lembrando que foi ele quem fez isso. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, repartiu e falou: isso é o meu corpo que é dado por vós. A ideia de Deus repartir é porque a celebração da ceia é uma oportunidade de partilha. É preciso que a gente saia daqui querendo repartir desta vida com as pessoas com quem nós haveremos de relacionar. Por semelhante modo, ele também tomou o cálice, dado graças, deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança com você. Você deve fazer isso todas as vezes em memória de mim. Lembrar que ele derramou o seu sangue precioso para prever a libertação. Para vencer o mal, o pecado, a morte, nos dar a vida em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, o Senhor nos proporcionou a bênção desta oportunidade. Queremos renovar contigo a aliança, Deus. Queremos pedir que o Senhor esteja restaurando a nossa mente, o nosso coração, esteja santificando o nosso interior, fazendo de nós vidas profundamente comprometidas contigo, com a tua obra, com a tua palavra, vidas abertas ao teu Espírito, para que nós, ao sairmos deste lugar, possamos sair com o propósito de repartir a vida de Jesus com as pessoas. Que o Senhor possa construir dentro de nós uma esperança nova, uma certeza nova, um comprometimento novo, um desejo novo de te amar e te servir. Que o Senhor possa revestir cada um de nós com o teu Espírito Santo. Eu abençoo a vida de cada irmão e irmã, orando em nome de Jesus. Amém. Temor de Deus. Vamos nos colocar em pé para a gente encerrar nosso culto. Apresenta a tua vida a Deus agora. Ao retornar para casa, diga para Deus que você precisa dele. Diga para Jesus que você precisa da presença dele.
Fala para Ele te dar uma semana abençoada, vitoriosa, cheia de oportunidade para viver a vida com significado e poder compartilhar desta vida com significado com aqueles que estão vivendo fora da casa do Pai. Que você possa usufruir do melhor da casa do Pai durante a semana. E que você possa sentir amado pelo Pai. Mas que você possa ser um mensageiro, um missionário, para levar outras pessoas a experimentar o abraço do Pai, os braços do Pai, para trazer perdão, cura, libertação, trazer amor. Ore pelo teu retorno, fala para Deus usar a tua vida. Diga para Deus que você quer viver uma semana diferente do que a semana anterior. Que você quer fazer diferença na vida dos outros. Abençoa a tua casa, a tua família, as famílias da igreja. Muito obrigado por esse tempo de culto, Deus. Pela vida dos irmãos que estiveram na administração, na direção do culto. Obrigado pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, cada família representada. Manifesta o teu poder na vida de cada um. Que o Senhor possa guardar o retorno, que o Senhor possa dar uma noite abençoada de descanso. E que o Senhor possa dar uma semana de vitória, uma semana de oportunidade. Que nós possamos sim, Deus, viver a semana como sal da terra e luz do mundo. E que aqueles que estão fora da casa do Pai possam querer voltar. Que eles possam ver a abundância da casa do Pai em nós. Ó Pai, se alguém aqui insiste em cuidar de porcos, toca no coração. Dá olhos sensíveis, coração sensíveis, para lembrar que na casa do Pai há fartura, há abundância. Que a semana seja uma oportunidade de usufruir do melhor que o Senhor tem. Dá-nos poder, dá-nos um coração quebrantado, humilde, ensinável, tratável. Se manifesta a nós durante a semana. Leva-nos com essa certeza. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém.